Olá, seja bem-vindo, bom dia. Hoje é dia 17 de março do ano de 2023. Toda vez que eu vou fazer um vídeo não tem jeito não, viu? Hoje é mais um dia, né? A presença, mais um dia de vida, né? Mais um dia de vida, mais um dia na presença de Deus. E nós glorificamos a Deus, né? Pelo bem que Deus vem fazendo na nossa vida. Hoje eu queria fazer uma, uma algumas respostas, né? Na verdade, ontem, hoje eu tive algumas, alguns questionamentos, algumas perguntas, na verdade. Acho que, não sei se é questionamento, né? Também ontem conversei com um irmão, conversei bastante mesmo com um irmão, né? Que a respeito das coisas que vem expondo aqui, que vem colocando e deixando claro aqui que não há interesse, sabe, mas a gente quando começa uma determinada situação, a gente tem que pegar e definir, tem que explicar, tem que falar para não ficar palavras erradas, para não ficar sentimentos contrários, não ficar, pelo menos da minha parte, né? Eu de verdade mesmo não sou perseguidor de nada nem de ninguém, né? Não sou perseguidor, Deus me livre disso, né? Quando eu falo das coisas que eu acho errado, eu estou falando das coisas que eu acho errado no tocante à minha vida, no geral, né? E algumas coisas assim que eu falo muito superficialmente, tenho meus pensamentos a respeito, né? A minha conclusão, que isso é, não sei se também é certa, mas a minha conclusão a respeito de muitas coisas, né? Mas eu não persigo, não sou um perseguidor, né? E hoje tenho 23 anos de caminho de fé, né? Assim, pelo menos batizado, né? Consciente, né? Um caminho de consciência e de fé, né? Então eu tenho 23 anos ali e estou ali porque acredito, né, naquele caminho, acho que é o certo, né? Comi muito das palavras, comi muito de testemunho, de tudo, né? A minha ida até ali não foi em vão, né? Não foi em vão. Há problemas, tenho tido problemas há muitos anos, tenho tido problemas, mas também tenho visto a mão de Deus, tenho visto Deus ali, né? E estou ali porque ali é o caminho, ali é um dos caminhos que conduz, né? A presença de Deus que conduz para a salvação, né? Aí cabe um, não é só porque está ali que vai ser salvo, não. Cada um vai buscar a sua salvação mediante, né, os preceitos e os mandamentos de Deus, né? Tudo isso está ligado, como eu sempre falei, ao sentimento, né? Um sentimento cristão. Não há uma outra forma de você vencer as suas adversidades espirituais se não for pelas virtudes de sentimento espiritual, né? De sentimento cristão. Enfim, então eu queria deixar isso muito bem claro, né? Não sou perseguidor, não estou aqui para bater em nada, né? Agora, as coisas que estão em, envolvem a minha vida, é isso aí que eu estou falando, né? E, e por quê? Porque é o único lugar que você pode falar que eu posso falar é aqui. Eu já até pensei, pô, sabe, eu vou subir nos microfones e eu vou falar, vou testemunhar, não. Aí vai virar uma afronta, aí vai virar uma guerra dentro do local. Tem pessoas ali que não está envolvido com nada disso. Está buscando Deus, está buscando na sua fé, está buscando, né? O, as manchas, as coisas que fazem, né, para me ferir, para me difamar, para mim, né, manchar a minha reputação no meio do povo, né, aqueles que estão fazendo vão se acertar com Deus, né? Mas não cabe a eu ir lá, né, e fazer e dividir a casa de Deus. Não vou fazer isso, não vou fazer isso, né? Não faço isso.
né? Pensei mesmo em fazer algo assim para tentar me defender, mas não vou fazer isso, né? Hoje também eu estava vendo aqui um vídeo de um irmão, um maçom, né? Um irmão mestre maçom. Há muitos anos que eu acompanho ele, tem bastante tempo. O Luiz Miller. Bacana, eu acho bacana as coisas que ele. O canal dele, né? Muito bom. Eu vou deixar o link aqui de descrição que ele. Maçom, as pessoas se referem como um membro de uma instituição, né? Um maçom é todo aquele, porque tem um maçom sem os paramentos, né? Assim como ele mesmo diz, né? Tem maçom que não tem avental, não tem os paramentos ali de maçom, não tem nada, né? Não pertence a nenhuma instituição. Maçom não é uma instituição. O homem maçom, ele não é um membro de uma instituição, mas ele pode ser membro de uma instituição, né? De uma ordem, né? Uma ordem maçônica. Ele pode ser, mas ele também pode não ser um membro, né? Ele só não tem esse reconhecimento perante a ordem maçônica, mas todo aquele que busca se melhorar, ele é um maçom, ele é um pedreiro, porque a palavra, o nome maçom, a palavra, se refere a pedreiro, a construtor, né? Então, eu vou deixar o link dessa parte aí, a explicação dele é maravilhosa, né? Então, vou deixar aqui na descrição, tá? Então, eu vejo assim as coisas, sabe? Acho que eu sou um pouco prático. Esse negócio de viver na fantasia, na ilusão, não. Eu sou bem prático. Eu vou, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, eu estou buscando Deus, né? Eu estou necessitado de falar com Deus, eu estou necessitado de escutar Deus, eu estou necessitado de receber de Deus alguma coisa, enfim, seja lá o que for, né? Eu não vou lá agora eu preciso conversar lá com um irmão ali, que aquele irmão fala com Deus, ou eu vou lá no culto para ver o que a palavra diz. Não tem necessidade disso. É claro que a palavra é importante, a palavra são sinais para mim, na minha opinião, como também a palavra pode chegar lá e profetizar logo, pode ocorrer isso, né? Só que eu tomo muito cuidado com isso, né? Então, mas eu eu converso com Deus aqui, é aqui agora, né? Deus, ele mostra para mim o que é que eu falo e logo vem, pode não vir na hora, vai vir no outro dia, não sei, mas vem a resposta de Deus daquilo que eu estou buscando nele, né? E de diversas formas, não tem uma resposta padrão, não é uma resposta padrão, existem diversas formas. Ontem eu estava precisando de algumas coisas, Deus foi lá e veio de certa forma e me ajudou naquilo que eu estava precisando de ontem, né? E assim, Deus, ele cria, ele nos ajuda dessa forma, né? Então, e às vezes eu vou no culto, Deus fala aquilo que eu estou buscando. Não é sempre também que fala aquilo que eu estou buscando. Então, quando eu falo de fantasia, é porque as pessoas às vezes se limita ao outro, se limita à igreja, se limita, e nós podemos, né, ter um relacionamento com Deus independente. A cachorra, quer ver? Independente, ela não viu passar ali, agora viu. Independente do outro, né? De você depender de outra pessoa. Você não precisa depender de outra pessoa. Não estou desfazendo aqui, dizendo, agora nós podemos ir buscar Deus, não precisamos mais de igreja. Não, cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si. É bom que todos busquem, né, um relacionamento com Deus e se sinta, né, cada vez menos dependente de terceiros para poder falar com Deus. É claro que talvez durante toda a nossa vida, a minha, tua, nossa vida,
né? Talvez nós vamos ainda ser dependentes de ver os sinais de Deus. Às vezes é numa palavra dentro da igreja, às vezes é uma pessoa que vai conversar com você. Deus pode se manifestar para te encaminhar, né? Ou para te sinalizar, ou para te confirmar, né? De diversas formas. De diversas formas. Não tem essa... agora é só se eu for ali na presença daquele homem ali, daquela mulher... que Deus vai... Não é. Então eu sou bem assim, eu sou bem prático, né? A minha vida, ela me fez crer dessa forma e viver dessa forma, né? Por todos aqueles que em alguns momentos da minha vida eu esperei, eles, né? Eles me decepcionaram. Todos aqueles que eu achava, porque tem uma época da minha vida lá atrás, muito lá atrás, eu olhava para um irmão de fé, um crente, e achava que nossa, é um santo de Deus, meu Deus. Eu cheguei a pensar alguns momentos, muito rápido isso, mas eu cheguei. E quando fui ver, não é nada disso. Ele é tão errante quanto a mim. Tão errante, tão falho quanto a mim, né? O que muda, talvez, né, é que ele gosta de alface e eu gosto de couve. É isso aí, o que muda é isso aí. Né? Para não falar diretamente que a gente não sabe da vida de ninguém. Né? Qual é o erro de ninguém não interessa para nós. Qual o erro, não interessa. Cada um vive a sua vida e busque em Deus, né, o acerto para suas vidas. Né? Então, aí respondendo aqui, eu não tenho nada contra, nada. Existem muitas decepções. Muitas vieram quando decidiram ver, né? Porque primeiro negligenciaram a minha vida, né? Desculpa falar assim, mas eu falo a verdade. Primeiro negligenciaram. Aí depois vamos aparecer. Aí veio aparecer com acusação, com condenação, com apedrejamento, né, calúnia, enfim. Aí como é que acontece as coisas? Não acontece. Não tem como acontecer. Você já vem lá de uma carga pesada, né? Você já vem e na chibata na lomba. Já vem lá, o bicho tá pesado e aí chega lá o que não vai acontecer, não acontece. Eu ainda estou de pé, né? Independente do que aconteça, do que vai acontecer, eu estou de pé. É difícil, viu? É difícil para mim. É difícil eu adentrar no local e ver que a coisa ali é complicada. É complicado ali, entendeu? É difícil para mim. Mas eu sou homem, viu? Fiel a Deus, nos meus princípios de fé, né? De crença e temor a Deus, né? Então eu sou capaz de entrar em qualquer lugar, qualquer um. Pode estar ali os leões, eu entro lá, não tem problema não. Entro, canto, oro, né? Se deixar também, não deixar, eu vou orar em outro lugar. É assim, ó. Ora em outro lugar, sacode o pó, como está escrito na palavra, sacode o pó e vai embora. Vai para outra aldeia. É assim, né? Agora, as pessoas têm que ter uma consciência, né? Que a gente pode até querer fantasiar a vida, viu? As pessoas podem até querer fantasiar a vida. Mas essa vida espiritual, esse mundo espiritual, Deus, ele não é uma fantasia, viu? O mundo espiritual não é uma fantasia. Deus não é uma fantasia. O que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos fazendo, tudo isso está debaixo do olhar de Deus e dos espíritos, né? E do diabo. Nós estamos sós. Né? Então, tudo isso daqui, tudo que nós fazemos, tem um resultado. Os meus erros, as minhas falhas, ela tem um resultado. Ela só não poderia ter dentro da casa de Deus.
Dentro da casa de Deus o tratamento é outro. A forma de arrumar, de consertar, de mudar é outra. É outra. E não as mesmas coisas que se faz lá no mundo, né? Que se faz nos calabouços, né? Na casa de Deus ninguém é pelos gritos, pelas torturas que se consegue alguma coisa, não. Na casa de Deus, não. No mundo de Deus, não. Né? Então, tudo isso tem consequências. Coisas que os meus erros, as minhas falhas, tem consequências. Eu pago as consequências. Vou pagar pro resto da minha vida, né? As consequências dos meus erros, das minhas falhas, né? Mas devagar e pouco, né? Na conta certa de Deus, Deus vai preparando as condições e vai mudando, vai mudando, vai mudando. Se eu ainda tinha, né, no tempo, as pegadas que às vezes deixam alguma marca, para de deixar marca, né, e deixa cheiro, né? É assim, porque é um desejo da alma, um desejo espiritual, né? Esse é o desejo, e Deus ele proporciona o desejo da gente, o desejo do nosso coração. Deus ele cria caminhos para isso, né? Então é isso daí, não tenho nada assim. A gente tem mágoas, a gente fala assim, eu não tenho mágoa, mágoa é uma coisa do diabo, e é mesmo, né? Infelizmente, por nós sermos seres humanos, por nós termos o sentimento, às vezes fica mágoas. Mas eu não sou uma pessoa de inimizade, sabe? De inimizade. Eu já falei muitas vezes isso. Com os meus adversários, aqueles que foram meus adversários. Tem adversário meu hoje, assim, lá do passado. Adversário que eu falo é gente que eu tive algum atrito, algum problema lá de trás. Hoje, assim, eu praticamente não vejo essas pessoas, mas quando eu vejo, é uma alegria. Sento ali e faz de conta que não me fez nada. E não tenho aquilo guardado, eu nem lembro, para falar a verdade. Eu estou falando com toda sinceridade e franqueza do meu coração aqui. Eu nem lembro. Né? Eu não tenho essas coisas, sabe, de ficar guardando, não, não tenho. Não tenho isso. Né? Eu acho que nós não podemos ter esse tipo de sentimento, sabe, guardar isso, porque isso é um câncer. Isso é que nos mata, né, espiritualmente. Né? E eu acredito, até porque eu vivencio isso. Né? Pessoas assim como eu, né? Não que eu seja um modelo de nada, não sou modelo de nada, de nada, de nada, de nada. Não sou modelo. Né? Mas pessoas assim, né, que a gente precisa ter sinceridade. Né? Sinceridade, a gente precisa ter sinceridade. Né? Errei. Falhei. Né? Fiz alguma coisa? Fiz. Olha. Né? Agora também não precisa sair falando para os espíritos por aí, para aqueles que estão ali querendo escutar, para poder te malhar lá, te colocar na fogueira. Né? Então, a gente tem que ter sinceridade. E as pessoas assim, Deus ele não esquece dessas pessoas. Né? Deus deixa. Sabe para quê? Às vezes, para envergonhar as pessoas. Olha, tá vendo aí? Ele envergonha. Diz que envergonha. Vergonha, o tempo passa, as coisas vão acontecendo nas vidas, porque acontece na vida da gente as coisas, mas acontece na vida dos outros, talvez outras provas, outras coisas, outras situações, mas acontece coisas lá também, né? E Deus envergonha essas pessoas, né? Num dado momento a nossa consciência, tem uma frase que diz mais ou menos assim, que diz que o maior juiz, a maior condenação é a nossa consciência, né? A nossa consciência. Isso não quer dizer só de coisas como, por exemplo, um crime que você cometeu. Não, é em tudo. É no seu sentimento, né? No seu pensamento. Às vezes você pensou uma coisa, né? Daqui a pouco, alguma coisa remete você àquela consciência, aquilo que você fez, aquele pensamento que você teve, né? E aquilo ali te condena. Né? Então, esse é o maior juízo, a maior condenação nossa, a nossa consciência. Né? Então, que nem eu vi outro dia, lá, na terça-feira, dizendo lá, acredita na própria mentira.
acredita na própria mentira. Né? Eu tenho a minha consciência. Eu sei os meus erros, as minhas falhas. Não omito elas. Né? Mas aceitar, né, a imposição de algo que você não fez, não, isso eu não aceito. Não. Se eu errei, eu errei. Se eu errei em alguma coisa, eu errei. Né? Minha consciência não me deixa enganar. Ela não me deixa enganar. Né? Pode ter advogado, pode ter tudo, mas a consciência não deixa negar. Agora, aquilo que você não fez, não fez. Não, a minha consciência também ela vai cobrar. Ela vai cobrar isso. Não, eu não fiz. Né? Então, é isso daí. E encerrar aqui, né? Deus abençoe a nós todos nesse dia. E que nós possamos ter vitória esse dia, né? Deus possa conceder para nós as vitórias. Hoje vou colocar um link aí que eu falei do Luiz Miller. Se tiver alguma coisa também importante, eu vou colocar. Tinha alguma coisa que eu queria colocar, mas não lembrei agora. Mas na hora que eu for editar aqui, eu vou. Editar não, né? Só fazer alguns ajustes, né? Configuração. E vou enviar. Deus abençoe a nós todos. E Deus seja louvado.